E aí, galera? Bom, hoje eu vou contar pra vocês como eu criei uma rede neural para gerar funks pra mim. Bom, começou mais ou menos assim. Eu tinha terminado o curso do Udacity de engenheiro de machine learning e eu tava meio perdido porque enquanto você tá fazendo o curso, você consegue seguir um cronograma e tem os instrutores e tudo, então você não fica perdido, você sempre tem uma linha de estudo pra seguir. Porém, o curso acabou e eu fiquei perdido e eu tenho a dificuldade de me organizar com estudos por conta própria, então eu fiquei por aí, perdido no universo. Então, num belo dia, eu tava moscando assim em casa e eu falei, nossa, o que eu poderia fazer? Será que eu começo algum estudo com rede neural ou algo do tipo? Algoritmo genético, tanta coisa pra estudar, como que eu podia começar? Aí passou um carro aqui na rua tocando funk muito alto e eu falei, nossa, tipo, veio instantaneamente essa ideia. Vou criar uma rede neural pra gerar funks pra mim. Porém, eu não entendi muito bem como funcionava esse lance de rede neural na prática. Eu tinha visto por cima alguns exemplos básicos com Perceptron e nada mais além disso, e eu sabia que isso ia ser um pouco mais complexo. Na minha pesquisa eu encontrei coisas em comum que boa parte dos artigos tinham, que no caso era o TensorFlow ou Keras, que são os frameworks que a gente usa para desenvolver e modelar redes neurais e etc. E falavam bastante de redes neurais recorrentes, que no caso são muito utilizadas para gerar textos ou mexer com dados que utilizam sequências. E no caso, textos são uma sequência de letras que no final precisam fazer sentido ou não. Então eu comecei minhas pesquisas e eu fui lá, eu dei uma olhada no TensorFlow. Eu já tinha conhecido o TensorFlow antes e achei ele um pouco feio. Então eu acabei utilizando o Keras por ser mais simples, talvez. E comecei a mexer no Keras e criei uma rede neural básica. Funcionando na documentação, acabei pegando um exemplo que tem do Keras de rede neural recorrente, ou no caso LSTM, ou LSTM, LSTM, nossa, é difícil falar isso. Bom, depois de ter visto nos exemplos do Keras, eu vi que eles estavam usando os dados, que no caso eram TXT, com umas frases e textos do Nietzsche. Então, aquela rede neural que tinha exemplo no Git do Keras, que eu vou deixar o link aí também, ela utilizava os textos do Nietzsche para gerar textos baseados no texto do Nietzsche. Então, era uma rede neural nietzschiana, talvez. Depois de ter feito isso, eu fui lá, eu precisava dos dados, que no caso eram funks. Então eu fui naqueles sites de letras de música mesmo, fui lá, peguei algumas dezenas de funks, coloquei num TXT e botei pra rodar do mesmo jeito que tava, só mudando o source, que no caso seria o TXT meu e não o do Nietzsche. Foi mal, os Nietzsche. Bom, depois de ter rodado e fui lá ver o resultado e obviamente ficou uma merda. Bom, é porque eu só peguei o que tinha lá de exemplo no Keras e troquei a fonte dos dados, que no caso era o meu TXT com os funks. Então, basicamente, não sei, eu não fiz nada, na verdade, eu só troquei. Mas é assim que se aprende, então eu só fui rodar só pra ver o que que era. Então, depois eu voltei atrás e eu percebi que eu precisava estudar pra entender e fazer com que as coisas funcionassem minimamente decentes ou pelo menos um resultado legal. Então eu voltei, eu fui ler sobre o que eram redes neurais recorrentes, que eles tanto falavam. Depois de ter entendido isso, eu fui ver o que era o LSTM lá. O LSTM, ela é uma rede neural recorrente, só que ela, a grosso modo, ela consegue lembrar mais coisas por mais tempo. Então, uma rede neural recorrente comum não teria o mesmo poder que uma LSTM. Então, por isso ela é mais utilizada para gerar textos e outras coisas. Bom, tudo que eu vi a respeito disso eu vou deixar aí na descrição. Então, eu fui lá, li sobre as redes neurais recorrentes, o LSTM. Depois eu estudei um pouco sobre o Keras também, porque eu vi os vídeos lá tal, e sobre hiperparâmetros e piriri pororó e como melhorar e otimizar a minha rede neural. E no final também eu fui estudar por que minha rede neural estava ruim mesmo tendo feito todas essas coisas. E no caso eram os dados, né? Então eu percebi que eu tinha muitos poucos funks no meu TXT, né? Não tinha muita informação. E rede neural, ela precisa trabalhar com bastante dados, né? Então eu fui lá, fiz um crawlerzinho básico no Python, fui em algum site de letras aí, peguei uma caralhada de letras de artistas de funk e etc. Coloquei no TXT. Depois disso eu fui lá e ter estudado também um pouco sobre a qualidade dos dados, influencia muito na qualidade da minha rede neural.
Então eu fui lá, fiz alguns tratamentos básicos, como remover vírgulas, pontos de exclamação, interrogação, algo do tipo. Coloquei num TXT mais limpo agora, coloquei na minha rede neural, ajustei os parâmetros, coloquei uns inicializadores lá e blá blá blá, piriri pororó. Criei minha rede neural, coloquei umas layers, mas coloquei as layers, coloquei não muitos neurônios, eu foquei mais em colocar bastante dados, os dados estavam até que bem limpos, assim, podemos dizer. Coloquei a rede neural, não coloquei também muitos neurônios, porque ele estava demorando muito para treinar. Depois de ter montado a rede neural e ter estudado sobre o Keras, estudado sobre os dados, ter limpado os dados e ter estudado sobre as redes neurais recorrentes, estava na hora de botar minha rede neural para treinar. Eu deixei ela rodando. Eu tive alguns problemas porque eu podia rodar no meu computador, na minha GPU, ou eu podia rodar também no Google Cloud, porque eu tinha uma graninha lá, mas eu acabei rodando lá e acabei não achando uma GPU, mas eu peguei uma máquina até que parruda, assim, pra rodar, com o bônus que eu tinha lá no Google Cloud. Porém, eu perdi muito tempo rodando a rede neural que tava ruim, porque eu não tinha estudado, então eu só ficava aumentando o neurônio e rodando. Sim, eu fui muito burro. Eu fiquei pesquisando como rodar a rede neural na nuvem, porque se eu rodasse na minha máquina praticamente ela usava todo o desempenho dela para rodar a rede neural. Então eu queria usar meu computador para algumas outras coisas enquanto a rede neural treinava. Então eu fui lá, pesquisei sobre rodar a rede neural na GPU, tinham várias opções. Aí eu acabei preferindo pelo Google Colab, porque além de já estar linkado com a minha conta do Google e meu Google Drive, eu conseguia fazer minha rede neural treinar lá. Conseguia fazer os checkpoints de em qual momento a minha rede neural tinha feito um progresso, em qual a pontuação dela tinha melhorado, ou o erro dela tinha sido reduzido. Fazia um checkpoint, salvava na minha pasta do Google Drive, o Google Colab deixa você rodar algum código lá na GPU, de graça, mas só por 12 horas. Depois dessas 12 horas ele para, aí você tem mais 12 horas para rodar e assim vai. Então, por eu ter implementado o checkpoint, ele ia salvar todos os meus checkpoints da minha rede neural, quando ela fizesse algum progresso, e ia salvar diretamente da minha conta do Google Drive. Então foi tranquilo. Deixei rodando no Google Colab, e depois de muito tempo, eu consegui um score de mais ou menos 1.31, que é até um número bom, porque se comparar com os exemplos que eu vi na internet, que usavam até mais layers e mais neurônios, conseguiram um score de mais ou menos 1.21. Então eu achei um score legal, ainda mais por iniciante, porque eu mesmo tive que ir lá pegar os dados, limpar eles, fazer bonitinho, estudar sobre como funcionam as redes neurais recorrentes, o LSTM, o Keras e, por fim, botar a rede neural para treinar na GPU. Bom, depois de ter feito todo esse treino, eu coloquei ela para rodar e fui ver o resultado. Bom, eu achei o resultado muito bom. Vou deixar o resultado aí pro final para vocês darem uma olhada da minha rede neural rodando funk. Talvez eu faça no futuro uma rede neural que, sei lá, gere as batidas também, talvez. Não sei. Bom, vou deixar aí na descrição todos os links e coisas que eu utilizei. Alguns deles estão em inglês, tem material em português também. Se você gostou, deixa o like aí, né? Se inscreve no canal, vou estar sempre postando coisas relacionadas à cultura pop, tecnologia, rede neural e blá blá blá. Por agora é isso e valeu! Vai ver que eu vou te comer, te amo e vou te dar problema. Vai se apaixonar. Se acabar porque sou a palavras, da minha cama tá solteira. E a vida é bom e que tá, com a bandida querendo me deixar, de tem que me amar. Tu se fodeu que é a minha vida, e você tá sentando com puta na minha cabeça. Você não vai sentar no chão, cuica no pau caralho. Vai, cuica no pau caralho. Vai, cuica no pau caralho. Vai no chão, vai no chão, vai no chão. 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 Vai no chão, vai na cabeça.